Noite. Queria ouvir a sua análise do jogo de hoje, se ela é uma leitura de um controle do Palmeiras, apesar até de um tom mais dramático no segundo tempo, e acho que muito em conta pela arbitragem também, se o entendimento é de que o Palmeiras controlou até com certa tranquilidade o São Paulo nesse jogo de hoje. Obrigado. Obrigado pela pergunta, boa noite. Olha, eu acho que hoje se defrontaram as equipas que têm estado muito bem nos últimos tempos. O São Paulo está connosco no primeiro lugar no Brasileirão, tem feito um belo trabalho nos últimos jogos. Já tinha perdido aqui connosco 3-1, eu tinha-vos dito já várias vezes que, e quando ganhámos 3-1 ao São Paulo, tinha-vos dito que, na minha opinião, eles jogaram bem. São uma equipa que tem bons jogadores, tem muito bom treinador, uma equipa que precisa só de consistência, porque a qualidade está lá. Mas como tu disseste, parece-me, acho que nós entramos muito bem no jogo, quer com bola, quer sem bola, uma equipa muito dinâmica. O adversário recolheu um bocadinho numa fase inicial o Luciano e deu-nos mais espaço na saída, e nós conseguimos encontrar muito bem os nossos volantes. Eu acho que foi justa a forma como chegámos ao 2-0. Inclusive tivemos ainda na primeira parte uma outra transição, estou-me a lembrar de uma transição muito bem feita, em que o Piqueires podia ter finalizado ou passado para o lado que estava o Alá. Estas são questões sempre de decisão dos jogadores, mas na segunda parte igual, entramos mais uma vez muito bem no jogo. Acho que o nosso adversário entra outra vez no jogo num lance duvidoso, e entra no jogo a partir daí. Ficou mais dividido, mas não era nada que nós já não estivéssemos à espera. Como te disse, os jogos são sempre muito difíceis. Já fiz vários jogos contra o São Paulo, quer em nossa casa, quer em casa deles, quer aqui em Barueri. E são jogos sempre de tripla. Felizmente hoje, na minha opinião, acho que nós fomos melhores naquilo que tem a ver com tudo o que se passou ao longo dos 90 minutos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. No último jogo contra o Fluminense, você falou, né, de uma certa dificuldade que o Palmeiras teve no encaixe da marcação, do seu 5 pegar o 8 do Fluminense, do seu 8 pegar o 5 da equipe do Fluminense. Hoje a gente conseguiu ver o Andreas Pereira a todo momento caçando o Marcos Antônio dentro de campo, cercando e colocando o Marcos Antônio para andar para trás, andar cada vez mais perto da área do Rafael. Eu queria que você falasse sobre o encaixe que você conseguiu fazer contra a equipe do São Paulo. E uma segunda pergunta, a gente viu no primeiro tempo o Vitor Roque saindo chorando, né, por causa das pancadas que ele tomou ainda no primeiro tempo. O João Martins teve que conversar com ele. Como foi o trabalho nesses 15 minutos para conseguir ter o Vitor Roque à disposição também no segundo tempo? Assim, ele para mim é um leão, não é um tigrinho. Porque a verdade é que ele tem levado muita porrada. É um jogador que tem umas características muito próprias, que nos ajuda, que se complementa. É um jogador que, se os treinadores o souberem entender bem, souberem chegar próximo dele, conseguimos tirar o máximo dele. Ele é um jogador que precisa de muito carinho. Já vos disse que os jogadores para mim são como as flores. Há umas que há catos que a gente rega uma vez e dá para o ano todo, e há aquelas, tipo as orquídeas, que nós temos de estar a regar quase todos os dias, a cuidar de todos os dias. E essa também é a minha função, é a nossa função, a minha, do Barros, a da nossa Presidente, é cuidar dos jogadores que temos. Portanto, mas como te disse, ele é um leão dentro dele, e ajudou-nos como tu viste. O facto do caçar, sabem, quando nós analisamos uma equipa e queremos encontrar espaços, queremos encontrar momentos de pressão durante 90 minutos, tu vais encontrar. E se quiseres analisar uma equipa, quando nós fazemos boas pressões, como foi, por exemplo, no jogo aqui contra o Fluminense, a primeira jogada sai de uma boa pressão nossa. Só que eu, para caçar, e caçar de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias, eu preciso ter a minha rapaziada fresca. E o futebol brasileiro não deixa. Não deixa. O futebol brasileiro não deixa as equipas recuperar. Eu estava a dizer isto aos vossos colegas, e não vou defender ninguém, eu vou defender aquilo que é a minha ideia e a verdade que eu defendo. Eu não acho justo uma equipa que vai jogar com outra, quando estamos a jogar para decidir, como foi o caso do Corinthians, Novo Horizontino, uma equipa ter mais um dia do que a outra de descanso. Não pode, no mínimo tem que ter 3. Vocês sempre ouviram... Podes-me fazer essa pergunta, mas porquê é que tu jogaste com a tua equipa? Não trocaste. E o São Paulo poupou.
Mas isso é uma decisão de São Paulo. A única coisa que eu peço a quem organiza e decide, se quiser olhar para o espetáculo, se quiser olhar e valorizar o espetáculo, e não só valorizar a audiência, se quiser pensar um bocadinho de forma equilibrada, audiência e espetáculo, tem que dar as mesmas, no mínimo 3 dias. 3 dias, no mínimo. E quando tu dás 3 dias, eu sei que vou ter a minha rapaziada pronta para caçar, pronta para correr, durante 90 minutos. Quando isso não acontece com 2 dias, não tem como. Não tem como. E é só isso que eu defendo. Não é para mim, nem é para todos. Eu já vos estou a dizer, o Palmeiras e o treinador do Palmeiras defende aquilo que é melhor para o futebol brasileiro. Bons gramados, sintéticos ou naturais, mas bons, que haja as mesmas condições para todas as equipas. Se vamos disputar torneios, se vamos disputar títulos, as equipas devem ter as mesmas condições. Se depois o treinador do adversário decide poupar ou não, mas no mínimo 3 dias tem que ter, depois essa decisão é minha, eu também podia, o que fez o Crespo podia fazer. Chegava aqui contra o Fluminense, trocava aqui, mas isso é uma decisão minha. Mas no mínimo 3 dias devia ter. Portanto, o caçar ou não, e olhar para uma fotografia fazer uma análise de uma equipa por 15 minutos de jogo, ou por... Isto não é assim que as coisas funcionam. Eu entendo, e uma equipa não é perfeita. Todas as equipas têm pontos fortes e pontos fracos, todas as equipas têm momentos bons e maus, e mesmo os jogadores. Eu, se quiser ter um cão de caça ali no meio, posso ter, mas se calhar depois vai-me faltar a fluidez no jogo, vai-me faltar o momento. Então o futebol é isto, é o equilíbrio entre o ataque e a defesa. Eu já vos disse também, só para terminar, o que define o estilo do jogo, mais do que o treinador pede, são as características dos jogadores. Eu não consigo pegar em determinados jogadores que eu tenho e dizer, olha, tu agora vais fazer igual àquele jogador. Cada jogador tem as suas características. Há jogadores que têm mais propensão ofensiva, há jogadores que são mais defensivos, há jogadores que gostam mais de ter bola e não se escondem de jogo, há outros jogadores que de vez em quando a bola aperta um bocadinho mais longa, que é para não arriscar, para não se expor. E eu não posso ir contra a natureza de cada um. Portanto, isso, o caçar tem muito a ver com isso. Nós queremos caçar sempre, mas temos que ver quando, como, aonde, como é que está o resultado. E do outro lado também tem sempre treinadores e jogadores com muita qualidade e que nos criam sempre dificuldades, como tem sido ao longo dos anos. Eu já vos disse isto, eu acho que já não há jogos difíceis, jogos fáceis, seja contra quem for. E a prova disso foi a outra meia-final, onde o Novo Horizontino ganhou. Nós também já provámos o que é jogar contra essas equipas e, portanto, acima de tudo, de consciência tranquila, porque o nosso propósito é este. É por isso que nós trabalhamos e deixamos muitas vezes a família para trás. Chegamos a casa às 3 e 4 da manhã, como disse, não gosto, não gostava, não quero. Sinto falta de privação de sono e por isso é que muitas vezes eu sou chato, irritado, porque numa semana onde tens 4 jogos ou 3 jogos, são 3 noites quase sem dormir, porque eu não consigo dormir a seguir aos jogos. Isso depois reflete-se naquilo que são os meus comportamentos, sobretudo em competição, e um dos teus colegas aqui a semana passada fez-me uma pergunta, e eu se calhar não estava bem preparado para responder, mas quero responder. Eu já estou aqui há tempo suficiente no Brasil, e eu já achava que vocês me conheciam o suficiente, mas não me conhecem. Mas eu vou-vos dizer, porque eu quero mesmo falar sobre isso, um dos meus ídolos vocês sabem quem é o Ayrton Senna. E naquilo que tem que ver com fora da competição, foi das melhores corações que eu já vi. Mas a competir, bateu em pilotos e ganhou um campeonato do mundo a meter o cotovelo na cara do Prost. Não me venham falar, a competir. Eu não sou um exemplo, mas estou a competir. Eu não estou na igreja, não estou fora, estou a competir. Muitas vezes não sou o melhor exemplo. Sabem aquele bonequinho da Disney, o Pateta? Lembram-se do Pateta, que era um gajo espetacular, mas quando pegava no carro se transformava, viram? Eu não sou, às vezes até sou pateta, mas é quando quero ser pateta, sou pateta. Mas é o que me acontece quando eu estou a competir. Por isso é que eu vos digo, já vos disse várias vezes, que eu odeio perder. Mas é contra o meu pai, a minha mãe, as minhas filhas, eu odeio perder. Às vezes chateio-me com os meus adjuntos quando estou a jogar pádel, porque a bola foi fora, foi dentro, é a competir. Eu vou repetir as vezes que forem necessárias, a competir não sou o melhor exemplo. A modéstia à parte,
quando estou fora da competição, revejo-me em tudo aquilo que o Ayrton Senna faz e fazia por ele e pelos outros. Está bem? Abel, aqui do seu lado esquerdo, boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Ainda nessa linha da questão física, você repetiu o time hoje contra o Fluminense, contra o Capivariano. Só que antes, contra a Vitória, Corinthians e Inter, você tinha repetido também o mesmo time por 3 vezes. É a segunda vez que você repete o time na temporada, em 3 jogos consecutivos, e a gente acabou de entrar em março. Queria que você falasse hoje no segundo tempo, o fato do São Paulo ter mais posse de bola, de ter estado mais próximo do gol do Palmeiras, estado mais no campo ofensivo. Você entende que o Palmeiras perdeu um pouco da perna no segundo tempo e tem a ver com esse início de temporada também? Obrigado. Olha, primeiro dizer-te que nesses jogos, eu acho que quase todos eles tivemos 3 dias para recuperar. Segundo, dizer-te que nós somos a equipa mais jovem do futebol brasileiro. Terceiro, dizer-te que nós não jogamos sozinhos. Já te disse, eu acho que o São Paulo entra no jogo a partir do momento que faz o penalti e acredita. E é normal uma reação da equipa que está a perder 2-0. Eu acho que nós aí nesse momento estávamos por cima, na minha opinião. Estávamos a controlar bem o nosso adversário, que depois arriscou, meteu, como se diz, a carne toda no assador, mas a reação do nosso adversário foi normal e nós, tirando remates exteriores, acho que não criaram quase nada, mas sim tiveram mais posse de bola, mas isso é normal, nós não vamos conseguir, eu entendo. Nós queremos estar sempre a dominar, mas isso é possível quando tu és muito melhor do que o teu adversário, que não é o caso. Somos equipas parelhas, com bons treinadores, com bons jogadores, lutam pelos mesmos objetivos, grandes torcidas, grande exigência. Mas hoje, mais uma vez, eu acho que nós fomos melhores nos 90 minutos. Abel, boa noite. Olá. Duda Gonçalves, a gente está ao vivo no Sport Record. Você falou sobre competição e história. O Palmeiras vai à sua 7ª final de Campeonato Paulista seguida. Eu queria que você falasse o tamanho deste feito para o clube, para você pessoalmente, vivendo todas essas emoções nos últimos anos, todos os títulos e prestes a disputar mais um. E todos os vices, não é? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Porque dá muito trabalho para chegar à final. Dá muito trabalho. Para chegar à final e às vezes não jogar como nós queremos também dá trabalho. Mas eu não, como te disse, eu não vivo atrás de resultados. Eu sou um treinador que, quando não está a competir, que cuida e procura dar o meu melhor para tirar o máximo de rendimento dos meus jogadores, porque eu dependo dos meus jogadores. Eu crio contextos, eu crio narrativas para os meus jogadores, eu tento que eles entendam que nós temos que ter um propósito na vida maior do que o eu, porque nós somos um time. É muito difícil quando vocês se imaginarem como é difícil para mim deixar jogadores de fora para meter outros de início, mas é importante que quem entra, que perceba quem está de fora, quer entrar e ajudar, que eles entendam o que é um espírito coletivo, que eles entendam o que é um todos somos um, que entendam que trabalhamos para uma coisa muito maior do que o eu, que é o nós, que entendam que o Palmeiras nasceu do sacrifício e do sofrimento dos trabalhadores, dos operários que vieram para aqui e também com a luta contra os nossos rivais. Eles têm que entender isso. E quando tu consegues criar este tipo de cultura, este tipo de mentalidade, tu vais ser uma equipa competitiva. Agora, eu não consigo dizer-te se nós vamos ganhar sempre. Eu não te consigo dizer isto. O que eu te consigo dizer é que eu me revejo nesses princípios do esforço, de dar o melhor de mim. Não penso muito o que é que vai acontecer nos resultados. Eu digo isto muito aos jogadores. Eu, quanto mais penso no resultado, mais ansioso eu vou ficar. Então eu foco-me naquilo que eu controlo e procuro dizer-lhes a eles como é que nós fazemos gestão da nossa energia, como ainda foi em relação ao lance do penalti. Os jogadores, quando nós... Eu particularmente gosto muito destas pausas. Não sei se vai continuar ou não. Eu adoro estas pausas. Mas eu tinha metade dos jogadores super frustrados e outra parte a dizer calma, calma, o jogo ainda estamos a ganhar, calma, calma, calma. E estes momentos de pausa foi ótimo, esse momento de pausa, para os jogadores entenderem que já não adianta, se acertou, errou, umas vezes eu acerto, outras vezes erro, mas o importante é as próximas jogadas. E essa é a minha função. Depois, se ganho ou perco, eu já ganhei muito, já perdi muito, já fui muito elogiado, já fui muito criticado. O importante é manter o equilíbrio e a confiança naquilo que são os processos, naquilo que tu acreditas. Porque no futebol nós nunca temos a certeza de nada. Os treinadores que conseguirem viver
com essa incerteza vão viver mais em paz. Eu estava a dizer ao teu colega, mas você acha que a equipa vai fisicamente? Eu disse, não sei. O que eu sei é que eu acredito nos nossos processos, acredito no nosso trabalho, acredito naquilo que fazemos e umas vezes ganhamos e outras perdemos. É assim que funciona, com todas as equipas, com todos os treinadores, e isso não vai mudar. Está bem? Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco desse reencontro agora com o Novo Horizontino na final. Foi uma equipe que bateu vocês por 4-0 na fase inicial do Paulista, a maior derrota desde que você chegou ao Palmeiras. O que você já sabe do que você encontrou com eles e o que você pretende fazer para essa final? Obrigado. Eu acho que nós já estamos mais do que avisados. Eu vou voltar a repetir o que eu já disse. Não há jogos fáceis. Todas as equipas têm os seus méritos. É uma equipa que transita muito bem, é uma equipa fortíssima nas bolas paradas. É uma equipa que em casa ainda não perdeu, a jogar em casa deles ainda não perdeu. Portanto, nós estamos mais do que avisados. É uma final. E já saboreamos que é jogar contra o Novo Horizontino. Uma equipa competitiva, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada. Não é por acaso, há coisas que não são por acaso. Ficou em primeiro na geral e por isso tem a possibilidade do segundo jogo ser em casa deles. Nós temos que estar preparados para uma grande final contra um grande rival, como eu te disse, com uma boa mistura entre jovens jogadores e jogadores mais experientes. Dar os parabéns ao seu treinador por aquilo que foi este trajeto absolutamente extraordinário. Portanto, está aí. Temos aí agora os próximos 2 jogos. Vamos ter menos um dia para recuperar do que o nosso adversário. Já vos falei. Eu gostaria que todos tivessem as mesmas condições de tempo. Eu entendo a parte da televisão. Eu só, quando falo, e não é para que as pessoas percebam o todo e não só uma parte, perceber o todo. Mas hoje estamos mais do que avisados para as dificuldades que nós vamos encontrar. E uma final é sempre uma final e nós queremos muito ganhar, mas tenho a certeza que o nosso adversário também quer. Portanto, é respeitar o nosso adversário o máximo possível, procurar fazer um jogo consistente e dinâmico aqui em casa, porque sabemos que vai ser difícil e temos 2 jogos, 2 oportunidades para lutar por mais um título. É isso que nós vamos procurar fazer. Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Uma boa noite.